Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 4 de Marcos. Não fui pro Descende, mas eu não sei o que tá acontecendo com a minha voz. Vamos que vamos orar pra gente começar. E aí a gente vê aí o que o Senhor tem para nós em mais um mês, iniciando aí o mês de fevereiro, já esquecendo de falar sobre isso. Mas é isso, que seja um mês abençoado, cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos, expulsar, mandar embora tudo aquilo que não provém do Senhor, né, no nosso estado, município, cidade, país, né, nós como nação brasileira, cristã em especial, temos aí a responsabilidade de estar orando talvez o dobro daquilo que a gente já ora, por este tempo, que é de carnaval, a festa da carne. Acabamos mais uma vez de ter aí o Descende, né, gente? Um dia, assim, de movimento missional, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão aí de você ser colocado, daqueles que têm a palavra de Deus, ser colocado sobre um lugar onde todos possam ver, né? Talvez todos, não quer dizer que você vai ser muito reconhecido, muito famoso, mas um lugar onde a sua voz vai ser ouvida, no lugar onde você estiver, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja no seu ambiente social, até que nós colocamos principados e potestades debaixo dos pés de Jesus. Amém? Então, que a gente possa ter essa consciência, porque esse é um mês de muita guerra espiritual. Mas nós iniciamos muito bem, com pessoas convictas, e cada vez mais nós vamos ter essa convicção aqui na palavra de Deus, para conseguir, né? Entrar aí, né, nessa linha de frente, neste arauto, né, nesse lugar onde nós vamos nos colocar como povo de Deus e falar: demônio, aqui não, aqui você não tem espaço, aqui você não tem poder, aqui você não tem autoridade. Uma das coisas que, né, muito Jesus faz aqui no livro de Marcos é expulsar demônios e é curar, né? A gente viu aí essas duas coisas assim que que Marcos, né, deu muita prioridade em colocar aqui nesse livro. O tanto que Jesus cura, o tanto que Jesus veio com uma compaixão, com uma pena, com um amor por estes que andavam como ovelhas, né, e ovelhas perdidas, sabe, e desgarradas e desnutridas. E Jesus veio com essa compaixão, com esse amor, nutri-las de volta, colocar elas fortes, mandar de volta para o campo. E também a gente vai ver muitos demônios que reconhecem Jesus logo de cara e falam: Filho de Deus, eu sei quem você é, o que você veio fazer aqui antes do tempo, né? E uma das coisas que eu anotei é que demônio, né, no caso, é ali da palavra, acho que é hebraica, daimônio, e vai ter o significado ali de um ser inferior a Deus e superior aos homens. Então, nós devemos entender aonde nós estamos nos colocando, em que batalha, em que, né, nessa luta, nós somos talvez não, né, inferiores aos demônios. Nós sabemos que estes, seres espirituais, como a gente costuma dizer aqui, o mundo espiritual é mais real do que o mundo real.
mas Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe, quando Cristo opera em nós, quando nós estamos ali ligados, conectados a Cristo, então nós temos o poder e a autoridade que Jesus nos deu lá em Mateus 28:18, que diz: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, expulsem os demônios, enfim, curem os enfermos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou com vocês até o fim dos tempos, né? Mais ou menos por aí. Mas é isso, gente. Então vamos começar orando, porque eu já passei 5 minutos do meu tempo. E eu nem falei da comunidade online Eu Escolho Cristo Todo Dia, que é uma comunidade ali onde a gente se reúne para fortalecer, né? Não é uma igreja, é apenas um ambiente onde nós vamos continuar estudando a palavra, falando sobre o propósito, sobre essa questão de ir, essa vida, né, missional mesmo, essa vida todos os dias você escolher a Cristo, escolher seguir a Cristo, fazer o que Cristo fez e o que Cristo mandou você fazer, mas também encontrar as ferramentas necessárias para enfrentar este mundo. Então, é esse compartilhamento. Amém? Então, te passo o convite. O link tá aqui na descrição do vídeo. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais um mês que se inicia. Desde já nos colocamos diante de Ti, Deus. Faça em nós e através de nós aquilo que o Senhor quer fazer no mundo, no nosso meio de convivência. Em nome de Jesus. Faz como está descrito aqui em Marcos 4, sabe, Deus? Que a nossa voz, que a nossa luz, que a luz de Jesus que está em nós resplandeça, Deus, nos lugares onde o Senhor quiser, nos lugares mais profundos, mais longes, mais amplos que o Senhor tiver para nós brilharmos. Nós declaramos que nós não esconderemos nossa luz, porque nós sabemos que os anjos das trevas, Deus, estão querendo invadir a nossa nação e o nosso país. E nós, em nome de Jesus, não permitiremos, mas antes nos colocaremos, Deus, diante de Ti, para que o Senhor nos use e nos abençoe, e nos capacite, e nos instrumentalize, nos ferramente, Deus, com as armas necessárias para que possamos ir cumprir o seu ID, Deus, e em cada lugar, sabe, Deus, cada vez mais adquirir essa autoridade, essa convicção de que o Senhor está conosco e essa força e esse poder de destruir as obras do inferno, curar enfermos, expulsar demônios de pessoas que estão cativas, ter o mesmo sentimento pelo qual o Senhor teve, Deus. Em nome de Jesus é o que eu oro, que eu te peço, que eu declaro, e te pedimos mais uma vez, abre os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso entendimento, Deus, para ouvir e ler a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Bora, gente. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram, mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre as parábolas. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem
e não entendam. Senão eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Então, Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria. Mas, depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo o que está escondido será descoberto e tudo o que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninho entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Então Marcos aqui, ele tem a preocupação de deixar todas as parábolas, né, e essas questões de natureza, que era o que mais aqueles
discípulos, enfim, todo o povo, né, como era mais rural do que urbano, então todo mundo, eles tinham muito essa facilidade de entender coisas do campo, de semear, de colher, disso, daquilo, de fenômenos da natureza. Então Marcos, ele vai ali colocar tudo juntinho. E aí começa falando que Jesus falava tudo em parábolas. Mas depois os discípulos e alguns outros curiosos, né, algumas outras pessoas interessadas em ir um pouco além, elas chegavam para os discípulos e falavam assim: vem cá. Chegavam para os discípulos, não, chegavam para Jesus e falavam: mestre, a gente não entende, a gente não entendeu. Por mais que o Senhor esteja usando uma linguagem corriqueira e comum a nós não estamos entendendo exatamente onde o Senhor quer chegar, o que o Senhor quer dizer. Quando fala que um semeador foi e semeou ali na terra, na pedra, não sei o que, não. E ele vira e ele fala: é assim mesmo. Eu sei que vocês não entendem isso. Isso daí, ela, sabe, parece uma história comum. Parece uma história corriqueira, né, como a gente comentou aqui, mas ela tem muito mais significado por trás do que vocês podem imaginar. Mas tinha gente que só falava: uau, eu amei essa história, valeu, Jesus, deixa eu ir embora ali, viver minha vida, porque essa história é bem legal. Mas enfim, não deve ter sentido, né? Não deve ser aplicável à minha vida. Mas aqueles que eram curiosos, que iam atrás, que averiguavam, que, como eu disse aqui, vai no dicionário, vai no Google, pega ali uma palavra extra, vai nas referências e fica catando a Bíblia, fica, né, catando feijão ali, querendo entender um pouco mais, chega até Deus, ora a Deus e vira e fala assim: Senhor, não estou entendendo essa palavra, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, que eu quero ouvir, eu quero te ver, eu quero te entender. Tem gente que simplesmente senta para ler a Bíblia, e a Bíblia, ela é complicada, ela é difícil de ler. E Jesus vai falar que é para aqueles que olharem não entendam nada, não enxerguem nada, e para que escutem não entendam, porque senão eles se voltariam para Deus e Ele os perdoaria. E Jesus vai falar mais, essa passagem, ela nos dá como referência o livro de Isaías, lá no capítulo 6, onde vai virar e vai falar assim: Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles se voltariam para mim e seriam curados. Semana passada eu contei de algumas pessoas, né, que eu tenho feito esse trabalho, né, mais de perto. E é isso, sabe, gente? Eu vejo como às vezes, e eu não tô falando aqui, né, elas são aqueles que não vão se voltar para Deus, pelo contrário. Enfim, não vou adentrar muito para não expor essas pessoas, mas é isso, sabe? Elas lê o primeiro, lê o segundo, lê o terceiro, não entendeu nada. Gente, a Bíblia é um trabalho que requer constância, que requer persistência, que requer, às vezes você não vai ter. Eu tive essa ideia de ler todas as referências que me dá há pouco tempo, sabe? Minha pastora, nossa, minha voz hoje tá bem difícil. Minha pastora, ela foi muito sábia. Eu nem sei se ela fez isso conscientemente, mas ela começou a me apresentar algumas bíblias assim que eu comecei, tipo a Bíblia é a mensagem. Gente, eu me apaixonei, era uma linguagem fácil, por isso que eu volto e meio eu falo aqui, sabe? Às vezes a gente não precisa, ai, mas será que ali não tem nenhuma heresia, não tem...
Eu acredito que não, tá? Afinal de contas, foi ali confirmada e aprovada pela Sociedade Bíblica Brasileira. Uma coisa que, tipo, tem teólogos, mestres, todos ali, né, organizando. Mas, ai, nossa, tira muito a profundidade da Bíblia, querido. Quando eu tô lendo pela primeira vez, eu quero entender a Bíblia, eu não quero profundidade teológica, não, senão eu não vou entender. Eu vou desistir, vai ser pior, eu vou ficar longe. Por quê? O que eu vou fazer? Então é isso, meu tempo se esgotou, mas depois a gente continua esse papo no Instagram e também na comunidade, mais uma vez. Clica aí no link, vamos andar junto, fazer esse caminho junto, se fortalecer, né? E é isso, eu vou ali te empurrar para você ler essa Bíblia, que é uma coisa muito boa. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.